Salve, investidores! Chegamos aí no 7º episódio da nossa série Olhando para a Carteira dos Inscritos, vulgarmente chamado de Netflix das Carteiras, né? Gostei desse nome. Lembrando, pessoal, que nesse quadro não recomendamos venda nem compra de ativos, tá bom? Essa nossa série tem caráter educativo, tá? Para obter conhecimentos, sempre respeitando cada pessoa com sua própria estratégia. Basicamente, a gente vai trocar conhecimentos aqui sobre investimento. Mas antes disso, pessoal, eu peço aquela sua colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like e fique à vontade para deixar seus comentários para incentivar para que ele possa continuar firme na caminhada dos investimentos. Feira do inscrito em destaque hoje, pessoal, é do nosso amigo Mauro Rodrigues. Muito obrigado, meu amigo, por autorizar a gente a trazer a sua carteira de investimentos aqui para o nosso vídeo. Ele elogia aqui o nosso trabalho que está sendo feito no YouTube, acredita que está pagando o preço por ter entrado no momento errado na Bolsa de Valores devido aí à falta de conhecimento. Ele diz aí que pretende bater 100k na Bolsa de Valores em 2024 e fala que a partir daí a brincadeira ficar mais séria, né? 100 mil reais é uma quantia bem significativa, né? Ele diz aqui que não está vendo um resultado muito significativo na carteira dele. Outro ponto interessante, né, é que ele fala aqui que trata as ações com o principal objetivo de crescimento e valor, busca ações que pagam algum dividendo, né? Ou seja, ele gosta daquelas ações de crescendo, né? Crescimento com dividendo também, para aumentar ainda mais esse objetivo. As duas únicas pimentinhas que eu comprei na carteira foram o Usiminas e o IS, pois pela análise que fiz, ela tem bom potencial de crescimento a um médio e longo prazo. E outra coisa bastante importante, que ele repete aqui embaixo, fez aporte em uma fase de alta nos fundos imobiliários e até hoje paga o preço. Ele diz aqui que a carteira dele está lateralizada desde o começo. E ele diz aqui que tem um CDI, um investimento em renda fixa, somente para reserva de oportunidade. Estou buscando conhecimento, isso é muito importante, para reorganizar minha carteira. Aí, quando tiver certeza, eu vou usar o capital. Já temos aqui algumas características. Parece que um dos erros dele foi entrar na bolsa sem conhecimento, entrou nos FIIs aqui no momento de alta, mas parece que ele já vem se preparando, já está com uma reserva de oportunidade aqui na renda fixa. Então, acredito aí que não vai demorar muito, ele vai conseguir deslanchar aí nos investimentos. E a gente abre aqui a carteira do Mauro Rodrigues, né? A gente pode ver que ele tem um valor aplicado aqui de R$ 97.457 e o saldo bruto dele é R$ 97.826, ou seja, ele está com uma variação positiva aqui. Ele vinha tendo perda de capital, essa barra verde mais clara aqui, ó. É bastante tempo aqui tendo perda de capital. A partir aqui de dezembro de 2023, ele já começa a não ter perda de capital. A partir de fevereiro de 2024, já inverte a situação, já começa a ter ganho de capital. Ele vem aqui de 2 meses de ganhos de capital, e aí chega em fevereiro de 2024 e maio de 2024, a carteira dele fica meia lateralizada aqui. Olhando aqui para os ativos da carteira, né, como está dividido, ele tem 46,12% em fundos imobiliários, bastante alocado aqui em fundos imobiliários. Depois ele tem um CDB, 26%, que ele já mencionou que é sua reserva de oportunidade, 20% em ações e 7,2% em ETF. Olhando por alto aqui os ativos dele, né, dá para ver que tem uma bela de uma valorização nas ações, 22%, muito bom isso aqui. ETFs, ele tem uma valorização gigante, quase 50%. Na renda fixa, 2%, porém, os fundos imobiliários, ele já mencionou em quadros anteriores, né, que ele entrou no momento de alta e está com uma valorização aqui negativa, menos 11,70%. O problema disso é que a maior parte da carteira dele, 46,12%, está alocada nesses ativos, né, em fundos imobiliários. Isso aqui puxa um pouco o rendimento total da carteira dele mais para baixo. E já vamos entrar aqui nas ações que ele tem apenas 5 ativos, né, cerca aí de 19, quase 20 mil reais em ações. Ele tem uma carteira bem enxuta, né, muito interessante isso. Eu particularmente gosto de carteiras mais enxutas, né, mais concentradas. Aí a valorização dele aqui tá impressionante. A gente pode ver que, por exemplo, o BB Seguridade, olha o preço que ele andou comprando, né, o BB Seguridade hoje R$ 22, é uma valorização de 53,81% na BB Seguridade, né, e vários ativos aqui, ele tá com uma valorização muito interessante, pessoal, né? Porque a WIS, que ele comenta em quadros anteriores, que comprou pensando numa valorização, um possível crescimento, é justamente a ação que está com uma rentabilidade negativa na carteira dele, né? Isso prova que às vezes a gente é surpreendido pelo mercado, e isso faz parte, tá? As ações têm uma certa volatilidade e às vezes é até bom para quem está investindo, porque muitas das vezes a ação cai do preço intrínseco dela, né? E você consegue comprar sem ter um problema fundamentalista aparente, então você consegue comprar por um bom
bom preço, né, e depois colher os frutos lá na frente. E aí, pessoal, eu achei bastante interessante a carteira dele, porque traz bastante conhecimento pra gente. E muitas vezes a gente acha que uma empresa que paga bons dividendos não vai crescer, né? E eu acredito que seja justamente o contrário. A gente olha aqui para a BB Seguridade na carteira dele, por exemplo, é uma boa pagadora de dividendos, paga muitos dividendos e ela também consegue ter um crescimento muito bacana. E é até uma lógica, né? Se a empresa está pagando bons dividendos, de onde saem os dividendos? Dos seus lucros. Então, ela está tendo bons lucros. E se ela tem ótimos lucros a ponto de te pagar bons dividendos, isso significa que ela tem dinheiro para fazer novos investimentos, para crescer, né? E é isso que vai acontecendo ao longo do tempo. Tem vários gráficos na internet que mostram que as boas pagadoras de dividendos também crescem muito ao longo do tempo. Outro ponto muito importante que eu queria passar para vocês, até limpei a tela aqui, não sei se é o caso do Mauro, mas eu acho um bom exemplo para trazer aqui para vocês, que você também não pode ficar ancorado àquele preço ótimo que você comprou as ações há anos atrás, tá? Você tem que tomar cuidado com isso, pessoal, porque as empresas, com o passar do tempo, elas vão evoluindo, elas vão crescendo os seus lucros e as cotações acabam acompanhando seus lucros. Muitas vezes uma ação que você comprou a um bom preço lá atrás, não significa que ela está muito cara hoje, né? Ela apenas pode estar um pouco acima do seu preço médio, mas continua num bom preço, pelos lucros que ela vem tendo no momento atual. Então, olhando aqui hoje, ele tem uma seguradora, né, BB Seguridade, ele tem uma empresa de energia elétrica, a Eletrobras, tem a Uzi Minas, que é uma siderúrgica, tem o WIS, que muita gente pensa que é uma seguradora, mas é uma corretora de seguros, e tem a Copel, que é uma empresa de energia elétrica também, mas voltada para a geração, distribuição de energia elétrica. E algumas empresas da carteira dele, né, historicamente, né, nos últimos 5 anos, por exemplo, não vem pagando bons dividendos. Mas aí é a estratégia de cada um, tá? Só como exemplo, a Eletrobras, por exemplo, ela vem pagando aí uma média de 3% de dividend yield, por exemplo, nos últimos 5 anos. A Uzi Minas, que inclusive está passando por um momento mais complicado, do aço chinês que está entrando no Brasil, é uma concorrência muito grande que vem prejudicando aí a Uzi Minas, a Gerdau. É legal ir acompanhando a Uzi Minas quanto a isso, quanto a esse problema aí da concorrência chinesa. Ao longo dos últimos 5 anos, se eu não me engano, ela vem pagando aí cerca de 4% de dividend yield. Aqui, pessoal, não é recomendação de compra, não é de venda, é constatação. É realmente o que está acontecendo. A gente criamos o programa de membro aqui do canal. A proposta é o Membro Vamos Juntos, onde a gente vai seguir firme na caminhada dos investimentos juntos. Talvez o programa de membro mais barato aqui do YouTube, apenas R$ 7,99, bem baratinho. Você vai ter direito a selos de fidelidade, acesso antecipado a novos vídeos, prioridade na resposta dos seus comentários, planilha com projeções, preço teto das ações, selos exclusivos para membro e também um chat exclusivo lá no Telegram, dividido em subgrupos, ações, fundos imobiliários e renda fixa. Muito bacana. Vamos seguir juntos. E aí, pessoal, chegamos aqui nos fundos imobiliários que ele tem. Tem 8 ativos, né, cerca de 45 mil investidos. E olhando aqui, né, parece que ele está com rentabilidade ruim em muitos fundos imobiliários, né? Ele já mencionou que entrou em momento não oportuno, né, com os fundos imobiliários em alta. E os fundos imobiliários, ao contrário das ações, eles têm menos volatilidade. E aí, quando você entra no momento de alta, depois para você tentar recuperar o seu preço médio, é um pouquinho mais difícil. Porque você também não pode ficar vidrado em tentar ficar baixando o seu preço médio de compra. Não pode ficar vidrado só nisso. Você tem que se concentrar no preço teto de compra, né? E ir tentando comprar os melhores ativos que você tem pelos melhores preços. E acabar esquecendo um pouquinho aqui. Eu sei que é difícil, mas tem que tentar esquecer um pouquinho aqui essa variação negativa. Bom, e olhando aqui para a diversificação da carteira dele, né, ele tem o Kisu, que é um bom fundo. É um FOF, né? Um fundo que investe em outros fundos imobiliários. O IRDM11, que é um fundo de papel, também tem uma característica que ele investe em alguns fundos imobiliários. Inclusive, eu acho que é um dos grandes problemas do IRDM11, essa carteira de fundos imobiliários dele. Eles vêm aumentando um pouco mais a sua distribuição de dividendos, vem tentando ali compor uma reserva, isso é muito legal. O fundo vem tentando se movimentar, melhorar, né? Vem tentando investir mais em CRI, diminuindo aí o seu portfólio de fundos imobiliários. Era um grande problema, uma tragédia, né? Esse portfólio aqui de fundos imobiliários do IRDM11, porque olha só os fundos que ele acabou comprando muito mal, entrando muito mal nesses fundos imobiliários. Tem o DEVA11 aqui em carteira, e olha só, né? Ele tem quase 70 milhões investidos em DEVA11. Aí você vê aqui um pouquinho mais para baixo, né? Ele tem, por exemplo, o HCTR11, ó, 15 milhões investidos no HCTR11. Ele tem, por exemplo, o TORD11 aqui, ó, 13 milhões investidos em TORD11, entre outros fundos imobiliários que eu não considero tão bons assim. Essa carteira de fundos imobiliários aqui acabou prejudicando muito o IRDM11, mas ele vem tentando se desfazer, né, ao longo do tempo desses fundos imobiliários aqui, né? E agora, para ele se desfazer
fazer desses fundos imobiliários, está um problema que eu acho que vai demorar algum tempo. Ele também tem o RBRP, que é um fundo de lajes corporativos, bastante interessante esse fundo aqui. Ele tem o VRTA, que é um fundo de papel, tem o MCCI, que é um outro fundo de papel, ele tem o SNFF da Suno, né, que é um outro FOF, é um outro fundo que investe em outros fundos imobiliários, tem o VGIP, que é um fundo de papel, e tem o HGRU, que é um fundo mais híbrido, né, pessoal? E aí, na carteira dele, tem alguns FOFs, né, por exemplo, o KISU, que tem uma carteira de fundos imobiliários, né, ele investe em outros fundos imobiliários, e dentro dessa carteira de fundos imobiliários, já tem alguns fundos imobiliários que ele tem aqui também. KISU, por exemplo, o relatório dele, a gente olha aqui o portfólio de fundos imobiliários que ele tem na sua carteira. Olha aqui, o KISU tem, por exemplo, o IRDM11, tem o MCCI11, né? O KISU tem também na carteira dele o VRDA11, né? São fundos que ele já tem na carteira de investimentos dele. Na minha opinião, pessoal, os FOFs são para pessoas que querem ter uma carteira mais enxuta, né, e bem diversificada. E é um outro ponto de vista, né, que tem que ser levado aqui, por exemplo, o SNFF11. Olha, pessoal, olhando aqui a carteira portfólio, né, do SNFF, que é um excelente fundo de fundos da Suno, mas vejam que aqui tem o RBRP11, que mais aqui, ó, tem o HGRU, que você já tem, tem o MCCI11, mas eu tenho o sentimento que você acaba investindo 2 vezes no mesmo fundo imobiliário. Isso aqui divide opiniões, tem gente que acha que não tem nada a ver, outras pessoas se incomodam com isso. Eu, particularmente, não acho isso muito interessante, tá? Mas é uma coisa pessoal minha. Não estou generalizando aqui, falando que a estratégia está errada ou está certa. Tem um ETF aqui que está se valorizando muito, né? Quase 50% de valorização. Eu não conheço muito esse ETF, eu não acompanho muito, né? É o HASH11, se eu não me engano, é um ETF voltado para criptoativos, criptomoedas. Já deixa aí nos comentários se realmente é isso mesmo, esse ETF é voltado ali para criptomoedas, tá bom? E ele tem aqui vários CDBs, né? CDBs pós-fixados, 100% CDI, né? Banco Inter, que é uma reserva de oportunidade, e ele pretende balancear a carteira com esses valores aqui, né? Provavelmente, quando tiver uma boa oportunidade do fundo imobiliário, mais ações, ele vai sacar daqui para fazer grandes aportes, tá bom? Eu gosto muito dessa estratégia, eu também uso essa estratégia. Eu tenho uma reserva de oportunidade, não tão grande assim, tá bom? A minha reserva de oportunidade é bem pequenininha. Toda vez que tem uma grande oportunidade, a minha reserva de oportunidade me ajuda bastante. Olhando aqui a parte de proventos, né, da carteira dele, dá para ver a evolução grande. No início, né, de 2021, quando ele começou a investir, ele recebia ali quase R$13 de dividendos. Hoje ele já está recebendo aqui R$458 de dividendos. Teve meses aqui muito bons, né, que ele recebeu mais dividendos, outros menos dividendos, que as ações dele, né, têm uma influência. Eu acho que as ações dele estão puxando um pouquinho dos dividendos dele para baixo. A maior parte das ações dele não vem pagando tão bons dividendos assim nos últimos anos. De qualquer forma, né, a gente já vê uma evolução nos dividendos dele. Olhando para a carteira aqui, né, graficamente, por segmento, ele está mais voltado para a área de seguro, né, e elétricas, são basicamente 50% da carteira de ações dele, depois vem siderurgia e corretoras de seguro, né, o WIS, que é a corretora de seguro. Olhando aqui, basicamente é BB Seguridade, tem grande posição aqui na carteira dele, depois é Eletrobras. Já na parte de fundos imobiliários, ele tem quase 50% da carteira dele em fundos imobiliários de papel, depois vem fundo de fundos, FOFs, e tem um pouco aqui de fundos de tijolo, mas esses fundos de tijolo aqui é um fundo de laje, fundos aqui mistos, né, mais híbridos. É engraçado, olhando para a carteira dele aqui graficamente, que essa é uma das poucas carteiras que eu não vejo fundo de logística, né, e nem fundos de shopping na carteira. Isso aqui, óbvio, deve fazer algum sentido na estratégia de investimento dele. Olhando mais abaixo, dá para ver que a maior parte da carteira dele está aqui no KISU, e a IDM e RBRP11, né, nesses 3 fundos aqui ocupam 50% da carteira dele. Então, Mauro, muito obrigado mais uma vez, continue essa pegada, continue investindo. Eu acredito que não vai demorar muito, a sua carteira vai acabar deslanchando, tá? Tanto nos dividendos, tanto no crescimento, tá bom? Desejo a todos bons investimentos e fui!